Quem sabe o que é uma ocupação? Quando essa palavra vem na mente de vocês, o que é que vem? Pergunta um pouco polêmica. Eu nunca tinha ido, até 2019, quando eu visitei a minha primeira ocupação. Era Vila Nova Palestina, na zona sul de São Paulo. Eu era uma jovem de 22 anos, estudante universitária, mas eu lembro até hoje as minhas primeiras impressões daquele lugar. Eu lembro da terra vermelha e daquele mundaréu de barraco, todos muito precários. Me parecia muito uma cidade, mas não era a cidade que eu conhecia, e nem a que vocês conhecem. Era uma cidade de lona preta. O morador me levou para o barraco dele. Ele era todo feito de madeira, todo improvisado. Mas aquele cara tinha um carinho por cada cantinho daquele barraco. Mas não foi só isso que me impressionou. A diferença da minha realidade para aquela realidade. O que mais me impressionou lá foi o jeito que as pessoas se tratavam. E não só entre eles, mas com as pessoas que estavam vindo de fora. Aquele povo que tinha tão pouco me passou um cafezinho quente, muito doce, como só café de ocupação consegue ser. E eles me contaram histórias de vida, como se eu fosse amiga deles há anos. E eles me deram comida, me deram almoço feito com alimento da horta orgânica que eles tinham lá no fundo da ocupação. Eu fiquei com uma vontade desesperada de sacar carteira e dar alguma coisa por aquilo, mas lá não. Lá a lógica era outra, não é a lógica do dinheiro. Lá, comida é compartilhada. E foi lá que eu finalmente entendi qual era o significado da palavra comunidade. Eu entendi tão fundo em mim, tão fundo, que eu continuei indo e me envolvendo cada vez mais naquele universo. 2 anos depois, no finalzinho de 2021, nasceu a Ocupação Maria da Penha. E desde lá a gente já sabia que iria enfrentar grandes adversidades. Não só a luta por moradia e todas as dificuldades que a população sem teto já enfrenta no seu dia a dia, mas desde o começo a ocupação sofreu com muita enchente e com muita falta de água. Uma ocupação tem gente de todo tipo. Tem gente que não consegue mais pagar aluguel, gente que tem que viver de favor na casa dos outros, de familiar, gente que mora na rua, mulheres com suas crianças vítimas de violência doméstica. Tem gente com todo tipo de vulnerabilidade. Mas uma ocupação, elas são acolhidas e aprendem a lutar por um teto e por um lar. Uma ocupação é dividida em grupos. Cada grupo tem uma cozinha coletiva. E essa cozinha, ela é abastecida com doações e com um pouquinho que cada um pode dar, seja de alimento, seja de trabalho. Com o passar do tempo, a gente vai começando a plantar a nossa horta orgânica, que vai ajudar a abastecer essas cozinhas. A cozinha é o coração da ocupação, isso é uma frase que a gente gosta muito de falar. E a gente se orgulha muito que numa ocupação ninguém passa fome. Ou pelo menos não deveria. Mas sem água, plantar, comer e fazer qualquer atividade do dia a dia fica muito difícil. E também é difícil imaginar que ali, a 3 quilômetros do maior aeroporto do Brasil, onde gente do mundo inteiro transita, onde famílias ricas e de classe média pegam um avião para ir passar suas férias na Europa, tinha 1.000 famílias passando muita necessidade, mesmo num contexto de muita solidariedade. E se a gente acha que isso é exceção, que não ter água é coisa de um assentamento, de movimento de moradia, não ter saneamento básico, não ter esgoto tratado, não ter água na torneira de casa, é realidade nas periferias de todo o Brasil. E essas pessoas, elas estão em todo lugar. Elas estão no mercado, elas estão na portaria do seu prédio, elas vão fazer faxina uma vez por semana na sua casa, e a gente não faz ideia da dificuldade que elas enfrentam. Por isso, em 2022, a gente se juntou num coletivo, Quebrada Agroecológica, para pensar em soluções. Esse coletivo era formado por jovens como eu, que nunca teve esses direitos privados. Os meus pais me deram tudo. Eu tive casa, eu tive comida, eu tive água quente na minha torneira e para tomar banho todos os dias. E ai, se o chuveiro queimasse, para mim isso era o maior perrengue. Mas, mesmo assim, eu tinha um incômodo dentro de mim, assim como os meus companheiros. Eu não entendia porque eu tinha e tinha tanta gente que não tinha. E, na verdade, eu nem sabia da realidade dessas pessoas a fundo. Eu sabia que existia uma diferença.
E aí, sabendo dessa diferença, eu fui crescendo, fui fazer arquitetura na USP, e eu fui descobrindo um pouco mais o porquê e como que as pessoas não tinham direito, não tinham saneamento básico, e principalmente não tinham casa, que era o que eu estudava. Mas mesmo assim, eu ainda não conhecia essas pessoas. E foi por isso que em 2019 eu resolvi me juntar ao movimento de moradia. E eu finalmente conheci essas pessoas. E agora, elas eram pessoas com história. Elas eram meus amigos, elas eram os meus companheiros. Eles me ensinaram muito, muito. Principalmente o que eu podia fazer com todo aquele conhecimento técnico que eu estava adquirindo. Por ter tido a possibilidade de entrar numa universidade pública, coisa que a maior parte daquelas pessoas não conseguiram. Então, quando a gente formou esse coletivo, com jovens com trajetórias e conhecimentos diferentes, a gente pensou num projeto de cisterna, de captação de água da chuva. E a gente se inscreveu num edital e ganhamos, da ONG Viração, em parceria com a Unicef. Ganhando esse edital, a gente conseguiu construir 4 cisternas de 500 litros e multirões junto com os moradores da ocupação. O projeto é muito simples, ele consiste em captar água da chuva, que cai num telhado, passa por um sistema de encanamento, para uma caixa d'água de qualquer tamanho. Todos os materiais podem ser comprados em qualquer depósito de qualquer bairro. Qualquer um pode construir uma cisterna, é só ter as instruções corretas, que a gente conseguiu construir na nossa cartilha, que desenvolvemos no projeto. Mas será que uma cisterna é solução para todos esses problemas que eu estou falando aqui? Bom, todos os mutirões que eu toquei em ocupação, eu sempre perguntei, quem sabe o que é uma cisterna? A maior parte das pessoas sabia, e quando eu perguntava onde elas tinham visto uma cisterna, eu sempre ouvia a resposta, vi lá no Nordeste, na minha terra. Tem muito nordestino nas nossas ocupações. As cisternas do Nordeste, elas são cisternas enormes, elas têm mais de 30 mil litros, elas são feitas de concreto, geralmente são enterradas porque elas precisam reservar água para as duras estiagens que são causadas pelo processo de desertificação do semiárido brasileiro, que foi muito agravado por causa das mudanças climáticas. Cisterna é política pública no Nordeste, mas só foi conseguida através de muita luta das famílias organizadas de lá. Mas, e aqui em São Paulo? Em Guarulhos, onde nas regiões centrais tem prédios e mais prédios, e na periferia é super adensado. Faz sentido construir cisternas de 30 mil litros? Aqui a gente não tem essa situação climática. Será que faz sentido pensar em cisterna para esse território? Bom, com apenas 2 mil litros de água captada no nosso projeto, a gente conseguiu impactar a vida de muitas famílias. E se, numa comunidade com muitas casas, ou seja, muitos telhados, mas que também enfrenta duras enchentes, tivesse várias cisternas para captar a água dessa chuva, provavelmente essas enchentes seriam muito mitigadas. E se essa mesma comunidade sofresse com falta de água, mas cada família tivesse uma cisterna dentro de casa para ajudar um pouquinho? Com certeza a vida dela seria diferente. Ter uma cisterna dentro de casa impacta em 50% da conta de água no final do mês. Para famílias com grande vulnerabilidade socioeconômica, isso importa muito. Cisterna não é uma ideia genial. E também não vai solucionar o problema da falta de direito a saneamento básico. Isso a gente consegue cobrando poder público e lutando muito. Mas, às vezes, uma ideia simples para solucionar um problema pontual de uma comunidade se provou ser uma solução muito viável, sustentável e com grande impacto para as periferias de todo o Brasil. Às vezes, se a gente juntar quem mais precisa, com quem tem uma grande angústia dentro da gente e quer fazer alguma coisa porque não aguenta mais o mundo como ele é, a gente consegue junto criar um caminho para talvez mudar as coisas. E quem não me deixa mentir é a dona Mari, que infelizmente não conseguiu estar aqui hoje, mas eu vou tomar a liberdade de ler um relato dela sobre como o projeto impactou a vida dela lá na Maria da Penha. Eu me chamo Marisângela, conhecida como Dona Mari, e sou responsável pela horta na Maria da Penha. No começo era muito difícil manter a horta, ficávamos até 4 dias sem água,
e até a alimentação nas cozinhas era difícil. A gente acordava todo dia de madrugada para ver se tinha chegado água na torneira, e se tivesse chegado, a gente corria para encher os tambores para de dia conseguir regar a horta e poder fazer a comida. Nós já chegamos ao ponto de, quando chovia, pegar água em cima da lona dos barracos para poder tomar banho. Eu já dormi sem tomar banho na Maria da Penha. Não tenho vergonha de falar. Meu filho sempre fala: mãe, você não tem vergonha de falar que dormia sem tomar banho? Não, não tenho, porque não tinha água. A gente ia pedir, mas o pessoal da rua não dava, porque eles tinham medo da gente. Aí a gente tinha que dormir sem tomar banho, sim, cheia de barro. A gente tem que falar a verdade, e essa era a realidade que a gente passou na Maria da Penha. Então, hoje em dia, com a cisterna que eles trouxeram, a gente agradece muito a eles por causa disso, porque a gente não passa mais por isso. A água não pode ser usada para beber, nem para cozinhar, mas serve para fazer limpeza e tomar banho, porque quando falta água, a gente toma banho sim, com a água da cisterna. Hoje em dia, nós não temos mais esses problemas com água. A gente consegue manter a horta, que cresceu muito de lá para cá. A gente consegue manter as cozinhas abastecidas para fazer todas as refeições do dia. E agora eu sinto que está tudo melhor. Obrigada.